Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Josino Malagueta e hoje nós vamos para a nossa aula de número 10, que é a aula de revisão e avaliação. Agora, vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos então começar a nossa revisão falando aí dos conceitos, de três conceitos importantes, né, que é o poder, política e Estado. Muitas vezes, no senso comum, no nosso dia a dia, nós tomamos esses conceitos um pelo outro, mas será que são toda a mesma coisa? Então vamos ver, agora a gente vai, nesta aula, dissecar, né, esses conceitos, tentar mostrar que eles são diferentes, é isso? O poder, né, pode ser entendido como a possibilidade de exercer influência sobre a conduta de outros em determinada relação social. Nós estamos trabalhando aí com a questão do poder, né? Então, é você ter influência sobre outro ou outras, né, ou outras pessoas, né? Muito bem. E a política? A política pode ser entendida como os meios pelos quais um sujeito ou um grupo, né, se organiza e exerce o poder ou conquista esse poder. Então, a partir, né, a política, ela é um mecanismo que você vai se utilizar para, a partir dela, exercer o poder. Não é isso? E Estado? O que é o Estado? O Estado é um modo específico de exercer o poder e a forma como se organiza o sistema político na maioria das sociedades modernas. Então, o Estado é esse ente jurídico, né, administrativo, que compõe ali o governo, que tem o poder de administrar, né, de implementar políticas para o desenvolvimento e o bem-estar daquela determinada sociedade, daquela nação, daquele país, certo? Muito bem. E aí nós vamos, então, agora trabalhar a questão do conceito de poder. Poder, conceito e definição, certo? Muito bem. Na concepção weberiana, né, de Max Weber, o poder tem a ver com a possibilidade de impor sua própria vontade numa relação social, mesmo que haja resistência alheia. Então, a pessoa que tem esse poder, ou um grupo que tem esse poder, vai, né, exercer a sua vontade sobre os demais. Então, todas as relações sociais estabelecidas entre indivíduos, instituições e coletividade são também relações de poder. Então, o poder está presente não só na questão do poder político, né, mas ele está presente em todas as relações sociais. Por exemplo, nas relações familiares, né, entre pais e filhos, né, filhos e pais, na relação de amizade entre os amigos, nas relações de patrão e empregado, ou de patrões e empregados. Você vai exercer o poder, né? O patrão exerce o poder sobre seus empregados. Na relação de sala de aula entre professor e aluno também, né? E nas relações entre governantes e governados, né? Então, essa é a questão do poder, certo? Muito bem. E aí, nós vamos trazer agora a questão das formas de exercer o poder. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui, ó, poder econômico, o poder ideológico e o poder político. Vamos, então, trazer a explicação de cada um desses poderes. Poder econômico, o que é o poder econômico? Consiste na utilização de bens materiais como forma de exercer influência sobre a conduta de indivíduos, instituições e sociedades. Então, a pessoa que tem um poder aquisitivo maior, né, que tem dinheiro, ela vai usar esse poder econômico para influenciar a conduta das pessoas. Isso acontece em várias instâncias, né? Principalmente também na questão da própria constituição da política, né?
Poder ideológico consiste na capacidade de influenciar a formação de ideias e práticas sociais para construir padrões de comportamento que produzam ou reproduzam determinado modo de perceber o mundo. Então, isso é muito forte, por exemplo, nas propagandas, né? As propagandas, elas podem levar você a ter uma visão de mundo de acordo com que aquele grupo quer que você veja, né? Então, é uma forma de você ver o mundo a partir da visão daquele determinado grupo. E o poder político refere-se à possibilidade de uso da força como último recurso para a imposição da vontade sobre determinada coletividade. Então, o poder político dá essa condição para que seja exercido o poder diante da coletividade. Muito bem. E aí nós vamos falar agora do monopólio legítimo do poder. O monopólio legítimo desses instrumentos, segundo Bobbio, ou Norberto Bobbio, constitui o poder político, ou seja, o consenso social de que aquele que detém o poder político pode fazer valer sua vontade sobre a coletividade em determinadas condições sociais e históricas pré-estabelecidas. Então, a coletividade ela dá ao governante, né, o poder. Né? A partir do quê? A partir do voto. Ele legaliza, né, a autoridade dessa pessoa ou desse grupo. Muito bem. E a gente vai ver agora o poder, né, legítimo e as formas de dominação. As formas de exercer o poder podem ser legítimas ou não. De acordo com Max Weber, elas são legítimas quando a influência exercida é aceita por aqueles que se submetem à vontade do outro. Né? Você, então, deu àquele indivíduo ou àquele grupo poder e você legitima, né, o poder sobre os demais. E ele é não legítimo ou ilegítima, essas formas de poder ilegítimas, quando pressupõe apenas o uso da força para a imposição da vontade, como é o caso das ditaduras. Nas ditaduras, elas são ilegítimas e elas, então, usam a força, né, para subjugar os demais. Max Weber chama o exercício legítimo do poder de dominação. Né? Então, ele vai criar esse conceito de dominação. Né? Dominação. E aí a gente vai ter ele vai trazer 3 tipos de dominação que ele chama de dominação legítima. Né? Primeiro é a dominação tradicional, né? Ele dá como exemplo o patriarcalismo. Depois ele traz a chamada dominação carismática, né? Que é a questão da liderança religiosa ou uma liderança política. Né? E o terceiro é a dominação racional legal, que pode ser, por exemplo, o uso da força pela polícia, né? A força policial que os estados usam. Então, Max Weber é a dominação legítima. A sociologia weberiana classifica 3 tipos de dominação legítima. Como nós já falamos, a tradicional, que consiste na crença em instituições e regras transmitidas de geração em geração, conduzidas por um indivíduo ou grupo de pessoas que baseiam nos costumes para exercer a dominação. Então, é chamada de tradicional. Carismática. A obediência se sustenta pela crença dos subordinados nas qualidades superiores do líder, isto é, acredita-se que há qualidades excepcionais em determinado indivíduo, né, algo que torna superior aos outros e lhe permite exercer liderança ou controle sobre os demais. E a racional legal é a dominação que se dá por intermédio das leis, ou seja, está fundamentada em normas e regras que são aprovadas e aceitas por todos. Né? Muito bem.
E aí, né, a gente vai ver que essa dominação, por exemplo, a dominação carismática, ela pode ser tanto para o bem como para o mal, não é isso? Vamos lá então, continuar? Onde, quando nasce, vamos começar um outro assunto, que é a questão da teoria do reconhecimento. Então, onde nasce a teoria do reconhecimento? Quando e onde nasceu essa teoria? Essa teoria é uma teoria que foi desenvolvida aí por Axel Honneth, né, que ele era um alemão, então ela surgiu na Alemanha sob a influência das ideias do jovem Hegel, no contexto ali da chamada teoria crítica da escola de Frankfurt. Ele escreveu a sua obra, chamava Luta por Reconhecimento, a gramática moral dos conflitos sociais. É nessa obra que ele vai desenvolver essa teoria chamada de teoria do reconhecimento. Tá? Muito bem. Axel Honneth parte da ideia de que a interação entre os sujeitos é fundamental para a formação da identidade e da justiça social e que essa interação se dá através do conflito. Né? Então, é a partir daí que ele vai desenvolver a sua teoria. Nesse processo, acontece um mútuo reconhecimento, que é o reconhecimento de si, enquanto sujeito, e do outro como seu igual e, ao mesmo tempo, diferente. Então, Honneth vai dizer o seguinte, você só se entende como sujeito quando você reconhece o outro como sujeito. Né? Se você não reconhece o outro como sujeito, você não é sujeito. Então, para você ter a qualidade de sujeito, você tem que reconhecer no outro também ser sujeito, certo? Muito bem. E aí ele coloca 3 esferas, né, desse conhecimento, as esferas do reconhecimento social. A esfera do amor, é isso, que é, nessa primeira esfera, o reconhecimento recíproco ocorre entre pais e filhos e está intimamente ligado às etapas de dependência absoluta e dependência relativa, o que possibilita o desenvolvimento da autoconfiança. Então, essa interação que acontece entre o bebê e o pai, ou a mãe, ou o cuidador, né, que vai, então, fazer com que essa criança cresça, se reconheça como sujeito e reconheça, então, nos seus pais também como sujeito, e ela vai se tornando independente, né, desse processo. E aí, a segunda esfera, que é a esfera do reconhecimento social, ele chama de a esfera do direito. Esse reconhecimento ocorre quando o sujeito sai do seu contexto particular e ingressa em um contexto social ou universal, mediado por relações contratuais, ou seja, os sujeitos se reconhecem portadores de posse, percebem-se como proprietários e, principalmente, enquanto portadores de igualdade, possuindo, portanto, direitos iguais perante a sociedade. Então, ele se reconhece como sujeito, mas também reconhece o outro como sujeito. Então, é nessa interação, nessa interação que vai se dar o processo do reconhecimento. E aí, a terceira esfera, que é a esfera da solidariedade, que também é chamada de esfera da estima social. Né? As relações que ocorrem são mediadas pela solidariedade, além de possibilitarem um respeito universal, possibilitam alguém se perceber como ser possuidor de suas particularidades, a serem socializadas com os demais membros de determinada comunidade. Então, você sai do seu grupo para você ajudar, sai do seu eu, né, para ajudar o outro, né, que também tem direito, certo? Muito bem. E aí nós vamos, então, para a questão do reconhecimento versus respeito. E aí se dá dessa seguinte forma, de acordo com o autor, em contraposição às esferas de reconhecimento, existem 3 maneiras de desrespeito, né, que é a questão da violação, da privação de direitos e a degradação. Então, é a partir da negação do reconhecimento, né, do direito de ser sujeito na sociedade, que vai surgir, então, o conflito, que vai surgir a luta por reconhecimento, certo? Então, na concepção de Honneth, os conflitos sociais são uma forma de resistência à negação do reconhecimento, ou seja, ao não reconhecimento.
o que leva ao resultado paulatino de superação. O desrespeito, que a princípio nos parece experiência individual, na prática vai assumindo um caráter coletivo na busca por reconhecimento. E aí nós vamos para a cidadania. Então, essa luta, né, pelo reconhecimento vai gerar, então, o que nós chamamos de cidadania, né? A busca pela cidadania, pelo existir de ser de direito numa determinada sociedade. Etimologicamente, o termo cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade, daí cidadão, ser o indivíduo morador da cidade, portador de direitos e deveres. Então, cidadão é aquele que tem direitos e deveres, certo? Cidadania é a condição de ser reconhecido como membro de um grupo político, no caso, um Estado, e de possuir direitos e deveres resultantes dessa condição. Enquanto você vive no Estado, você é um sujeito que tem direitos e deveres. Na definição da filósofa alemã Hannah Arendt, a cidadania é o direito de ter direito. Né? Cidadania é esse direito de ter direito. Tudo bem. Ter a cidadania de um país significa ser reconhecido como cidadão pelos que ali vivem, assim como você também os reconhece como cidadãos. Certo? Muito bem. E aí os direitos de cidadania, né, civis, políticos, sociais e difusos. Thomas Humphrey Marshall, sociólogo britânico, identificou 3 tipos de direitos que formaram a cidadania moderna na Inglaterra, mas que também fundamentam a cidadania moderna hoje, que é o direito civil, né, que é o direito de você buscar aí, que permitiu você ter a sua cidadania, no caso aí a liberdade de expressão, a cidade religiosa, individual. Esses direitos, eles então se consolidaram aí no século XVIII. Depois nós vamos para os direitos políticos, que são os direitos que permitem aos cidadãos participar do exercício da vida política. É o direito do voto, por exemplo, e consolidou-se aí no século XIX. E os direitos sociais são aqueles que garantem ao cidadão o domínio do bem-estar econômico e vida digna, dentro dos padrões do país e da época em que vive. Por exemplo, a educação, saúde, moradia, saneamento básico, né, etc. Esses direitos, eles ganharam força a partir do século XX. Muito bem. Então, cidadania é uma condição que permite a participação, né, de todos como iguais em discussão política e, ao mesmo tempo, uma reivindicação do que todos participem da herança comum da sociedade. E aí nós vamos falar da luta por reconhecimento e justiça social. A luta pela cidadania é o cadinho que foge aos cidadãos. Os movimentos sociais são o esforço e o lugar de luta para que os cidadãos exijam do Estado o reconhecimento de direitos que compõem a cidadania. Segundo o filósofo americano, a filósofa americana Nancy Fraser, há uma distinção entre os 2 tipos de luta empreendida pelos movimentos sociais, a luta por redistribuição e a luta por reconhecimento. Certo? Muito bem. Vejam, nós temos aí a luta por redistribuição. São movimentos que lutam por corrigir ou para corrigir ou eliminar o que acreditam ser injustiças econômicas e sociais. Lutas sindicais por melhores salários e condições de trabalho, né? Luta, no caso aqui dos movimentos dos trabalhadores sem terra, né, para que estão reivindicando terra, né, a reforma agrária, essa distribuição de terra, e trouxemos um outro exemplo, que é o movimento LGBT, que é o movimento por reconhecimento. Então, existe o movimento, segundo ela, por redistribuição e um movimento por reconhecimento. Então, aqui no caso, o grupo dos LGBTQIA+, eles estão lutando por reconhecimento, porque é uma luta por identidade, né, para que a sua identidade seja reconhecida, porque é uma sexualidade negada, e eles então buscam se fortalecer e ser reconhecido na sociedade, como cidadãos.
certo? Muito bem, então a gente fica por aqui, terminamos a nossa revisão, esperamos que tenhamos contribuído, né, com a nossa reflexão aqui para a nossa revisão.